Gente, eu vou voltar novamente essa parte aqui, porque eu recebi uma ligação no meio da filmagem e eu não vou perder o que eu fiz antes, né? Entrou na água devagar, evitando escorregar. Não chegou a perceber o frio, o tempo das percepções havia acabado. Alongou-se na água, mordeu o anzol que havia vindo por ele e deixou-se levar. O conto constrói um paradoxo. Vamos lembrar que paradoxo é o irmão da antítese. Apresenta duas ideias opostas, mas não são simplesmente ideias opostas, elas querem dizer alguma coisa, trazer uma reflexão para que se haja um entendimento. Então, esse conto constrói o paradoxo em torno de quê? Que o pescador, ele é pescado. O pescador, né, esse senhorzinho, ele pesca todos os dias, ele leva os peixinhos à morte e acaba que ele mesmo, nesse momento, ele foi pescado. Então, o paradoxo se constrói a respeito disso aqui durante todo o conto. Acredito eu que o grau de dificuldade foi mínimo, né? Acredito eu que todos devem ter acertado. Vamos à questão 8. Do Manuel Bandeira, esse poema é um dos poucos voltados para o lado social, porque vocês devem lembrar que Manuel Bandeira ele era um autor voltado principalmente para o sofrimento da alma, o sofrimento daquela doença que o acometeu até os seus 80 e poucos anos, né? Até os seus 82 anos, tá? Então vamos lá. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Bom, neste poema, a situação de um ser biforme, que é o homem transformado em bicho, é expressa a partir do modo como eu lírico explora os recursos semânticos na figura de linguagem conhecida como... Aqui, quando ele está falando sobre ser biforme, né, ele está falando sobre as atitudes que são citadas, né, olha só, catando comida entre os detritos, quando achava alguma coisa não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Então, bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Então, aqui existe o quê? Uma citação de enunciados para levar a um único entendimento de que o homem aqui, ele estava semelhante a um bicho. Então, aqui nós temos o quê? A figura de linguagem chamada o quê? Gradação, né? Vamos então à pergunta. Nesse poema, a situação de um ser biforme é expressa a partir do modo como eu lírico explora os recursos semânticos, a figura de linguagem conhecida como a gradação. Nesse poema, essa gradação, ela vai refletir esse ser biforme, né? Então, realizou nesse momento a desumanização do ser por meio de um progressivo, são ideias progressivas, uma citada ao lado da outra, progressivo esvaziamento da sua dignidade, restando os animais acima dele situados, né? Então, é a gradação, alternativa C. Na questão 9, nós não vamos ler o texto, não. Olha só. Porque ela dá pra gente entender só a partir da pergunta. Drauzio Varela, em nenhum momento do texto, emprega o vocábulo preso, utilizando-se de outras palavras ou expressões. Assinale a alternativa cuja expressão é uma metonímia, quer dizer, são utilizados outros nomes para caracterizar esse preso, usada pelo autor, ou seja, um recurso de linguagem figurada que consiste em empregar um termo no lugar de outro. Então, metonímia, figura de linguagem figurada que consiste em empregar um termo no lugar de outro. Então, qual foi o termo que foi utilizado no lugar de preso? Obviamente, aqueles que a sociedade tranca atrás de grades. Nesse texto, além de trabalhar as figuras de linguagem, trabalha também mais um recurso semântico, né, conhecido como estrangeirismo. Então, esse é um artigo de opinião onde ele critica essa questão do estrangeirismo. O inglês do Tarzan. Olha só a crítica, existe uma crítica no título. O inglês do Tarzan. Há dias, quando o autor Peter Fonda morreu, um veículo publicou uma declaração de sua irmã Jane Fonda. Ela dizia estar arrasada com a morte do seu irmãozinho de coração doce. Não sou diabético, mas essa imagem pode ter alterado meu nível de glicose e só um exercício intelectual me levou a concluir que Jane devia estar se referindo ao seu Little Sweetheart Brother, seu irmãozinho querido ou amorosamente namoradinho. Pérolas equivalentes frequentes no noticiário, eu percebo que Pérolas mais uma vez vem criticando essa questão da utilização do estrangeirismo, né? São
Plant, que significa fábrica, e aqui a gente usa como se fosse planta. Library, significado biblioteca, e a gente usa como se fosse livraria. Argument, que em inglês significa discussão, utilizamos como se fosse argumento. Appointment, significa em inglês, português, encontro, é utilizado como apontamento. E release, concluir, como se tivesse significado de realizar. Os erros de hoje vêm até nos melhores livros. Aí ele vai dar o exemplo, né? You are in business, né? Agora vai ou vamos nessa? Se tornou, estamos no negócio. My gentleman friend, o coronel, ou o senhor que me ajuda, passou a ser meu cavalheiro amigo. E we are drinking buddies, nós éramos colegas de copo, transmutou-se no hilário, estávamos bebendo umas buddies. Mas estamos avançando rumo à condição do 51º estado americano. Olha só, Estados Unidos tem 50 estados, correto? Aí fala que nós estamos com tantos erros aqui de tradução, nós estamos caminhando rumo à condição do 51º estado americano. A velha vaquinha tornou-se crowdfunding, aleatório é randômico. Gostar de alguém é dar um match, estar afim é ter um crush. E uma palavra já incorporada ao léxico, delivery, não se limita mais à entrega em domicílio de pizza pelo motoboy. Assim como em inglês, estendeu-se em português ao cumprir ou deixar de cumprir alguma coisa. Fulano era uma grande promessa, mas não entregou o que se esperava dele. Bom, pela abundância de inglês em nossas placas, fachadas e camisetas, é como se falássemos tão bem quanto os alemães, que nada. Pela avaliação internacional, ou seja, pelo monte de erros que foram encontrados aqui, somos tão monoglotas, nós só falamos uma língua mesmo, assim como os russos. Para construir a perspectiva crítica do texto, o autor faz uso da ironia, uma figura de pensamento que veicula um significado contrário à interpretação literal do enunciado, a fim de obter um efeito crítico ou humorístico. Então, você tem que observar qual das frases a seguir, né, apresenta esse... Aí a gente vem, considerando esse conceito, há uso da ironia na seguinte passagem. Uma palavra já incorporada ao léxico, delivery, não se limita mais a entrega de domicílio ou pizza pelo motoboy. Então, isso aqui não é ironia. Mas estamos avançando rumo à condição de 51º estado americano. Quer dizer, com tantos erros, como a gente vai se tornar o 51º estado americano? Sendo que os Estados Unidos, eles primam por uma formalidade no inglês perfeita. Você tem que utilizar gramaticalmente, semanticamente, linguisticamente, o inglês perfeito. E, pelo que nós vimos em todo o texto, nos foi apresentado que o inglês o qual nós utilizamos aqui são utilizados com traduções completamente erradas, com escolhas linguísticas erradas. Então, quando ele coloca, mas estamos avançando uma condição do 51º estado americano, essa aqui sim é a ironia, tá bom? Na letra B.